Olá, bom dia, 10 horas em ponto. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Jornal Toda Hora. Aqui você fica por dentro das principais notícias dessa quarta-feira. As punições pelos crimes de maus tratos e de abandono de pessoas com deficiência e de idosos estão mais rigorosas. É o que diz a Lei Brasileira de Inclusão e o Estatuto da Pessoa Idosa, publicado no Diário Oficial da União. O vice-presidente Geraldo Alckmin, do PSB de São Paulo, na qualidade de presidente em exercício, sancionou lei que aumenta a punição contra quem cometer os crimes de maus tratos e abandono de incapaz, contra idosos ou pessoas com deficiência, PCD. Antes, o crime de abandono podia ser punido com prisão de 6 meses a 3 anos. Agora, o delito tem pena de reclusão que varia entre 2 e 5 anos. A nova lei também define agravantes. Se o abandono do idoso ou PCD resultar em lesão corporal grave, a prisão aumenta de 3 a 7 anos. E caso a vítima morra, a prisão será de 8 a 14 anos. Os mesmos prazos são aplicados caso alguém exponha idoso ou PCD a risco de vida ou de saúde, o que é considerado crime de maus tratos. Está incluso neste rol privar uma pessoa de alimento ou abusar de métodos de correção. Segundo o relator, o senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, que apoiou o aumento das penas, esses são crimes praticados contra quem não pode oferecer resistência e que podem acarretar em danos físicos e psicológicos irreparáveis. Na sua opinião, as punições anteriores eram amenas. O texto foi originalmente sugerido pelo deputado Hélio Lopes, do PL do Rio de Janeiro. Com a aprovação, foram modificados os estatutos da pessoa idosa, da pessoa com deficiência e da criança e do adolescente. Uma cerimônia em Moscou oficializou a entrega de um passaporte russo para um cidadão americano. De acordo com a mídia estatal, ele espionou tropas de Kiev por 2 anos enquanto morava na Ucrânia e repassou informações para as forças russas. Um americano que espionava tropas ucranianas para ajudar a ofensiva militar de Moscou no país recebeu cidadania russa. Uma cerimônia oficial foi realizada. Daniel Martindale passou 2 anos na Ucrânia após o início da ofensiva russa e, segundo a mídia estatal, transmitia coordenadas de instalações militares aos serviços secretos do Kremlin. A Rússia não é apenas a minha casa, mas também a minha família. Estou radiante que ela não está apenas no meu coração agora, mas também por direito. Martindale, que disse estar realizando um sonho, recebeu o passaporte das mãos de representantes do Ministério do Interior. De acordo com autoridades da região de Donetsk, ocupada pela Rússia, o agora cidadão russo foi resgatado em novembro, em uma operação complexa de evacuação, quando Moscou passou a temer que sua vida estivesse em risco se permanecesse na Ucrânia. A Anistia Internacional revelou que está havendo retrocesso na segurança das comunidades do Rio de Janeiro. Uma situação provocada por uma decisão do Supremo Tribunal Federal que derrubou um plano para a reorganização das favelas. A Anistia Internacional do Brasil divulgou um relatório em que alerta para os possíveis retrocessos na proteção dos direitos humanos nas favelas do Rio, após a decisão do Supremo Tribunal Federal que derrubou a arguição de descumprimento de preceito fundamental 635, conhecida como a DPF das favelas. A ação foi apresentada em 2019 pelo PSB, diante da escalada de mortes causadas por policiais em comunidades do estado. Em 2020, o Supremo impôs uma série de limites às forças de segurança fluminenses, como a proibição de uso de escolas e hospitais como base policial. Vetou operações durante o horário escolar, passou a exibir aviso prévio ao Ministério Público antes de cada operação e impôs o fim de mandados coletivos de busca. Em abril deste ano, no entanto, os ministros decidiram encerrar o reconhecimento de estado de coisas inconstitucionais em que o Estado viola sistematicamente direitos fundamentais e precisa ser obrigado a corrigir esse cenário. Para a Anistia, a decisão foi prematura e representa um risco de retrocesso. Segundo a organização, as violações continuam a ocorrer nas comunidades. Por isso, medidas como a liberação do uso de helicópteros e armamento pesado em áreas densamente povoadas colocam ainda mais risco à vida de moradores, principalmente de crianças, mulheres, pacientes e jovens negros.
O relatório também manifesta preocupação com o avanço de 2 projetos de lei no Senado, o que amplia o excludente de ilicitude para policiais em atuação dentro de residências e o que estende essa proteção a outras ações de segurança. A anistia lembra que, mesmo com as medidas da ADPF em vigor, mais de 3.200 operações foram realizadas no Rio de Janeiro. A entidade também critica o enfraquecimento do controle externo das polícias e da participação de familiares de vítimas em investigações. Ao finalizar o documento, a anistia deu recomendações ao STF e ao Poder Público, solicitando que o monitoramento das operações seja retomado, que o aviso prévio às ações policiais volte a ser obrigatório e que o uso de estruturas civis como bases operacionais seja definitivamente proibido. E eu fico por aqui, mas às 11 horas em ponto, Fernando Jesus volta com mais notícias. Uma boa quarta-feira e até lá.